Os avisos, eu vou dar os avisos antes que eu esqueça. Semana que vem é o culto dos aniversariantes do mês, né? Cris, Edilane e mais um monte de gente. O meu já teve. Então, e outra coisa, nós vamos começar o propósito de Daniel no dia de 1 a 21 em princípio. Quem quiser, nós vamos avisando, né? Do dia 1º ao dia 21 em princípio. Aí nós vamos ter um cardápio, tudo isso nós vamos conversar durante a semana e depois nós vamos colocar no site e avisar no domingo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que nessa igreja aqui sempre se fala, sempre. A gente fala sempre. E é um assunto que todos nós aqui nós estamos acostumados a ouvir, o crescimento espiritual. E as pessoas, eu perguntei a Deus quem queria falar hoje, e as pessoas sempre perguntam o que é, como fazer para crescer espiritualmente, em que áreas devem crescer. Então essa mensagem ela é bastante antiga, mas ela fala exatamente o que é crescimento espiritual com base na Bíblia. E o texto ele está lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, e diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, onde é que nós temos que crescer? Na graça e no conhecimento. Mas como fazer isso? Não é? Como é? O que é crescer na graça e crescer no conhecimento? E por que nós temos que crescer? Hoje vamos falar sobre o crescimento espiritual e a primeira coisa a dizer sobre isso é que ninguém nasce com estatura completa, nem na vida física, nem na espiritual. Ninguém nasce completo porque o crescimento é um processo. Ninguém pode dizer eu sou crescido espiritualmente. É por isso que nós dizemos que nós aceitamos a Jesus num dia e nós passamos por todo o processo de conversão a vida inteira. Jesus disse que Ele é o caminho. Então converter-se e crescer é andar no caminho com Ele. Ninguém nasce completo porque o crescimento é um processo. Todo crescimento que não obedece ao curso natural e a certos princípios cria deformidades que vão gerar problemas. O crescimento fora da normalidade gera problemas, tanto no plano físico ou humano, assim como no plano espiritual. Se você pegar uma planta e colocar um monte de coisas para ela crescer rápido, ela pode até florescer rapidamente. Se você fizer isso com uma fruta, diz que coloca um CO2 para ela amadurecer rapidamente, mas ela não vai ter o sabor daquela fruta que foi amadurecida normalmente. Você pode ter certeza disso. No mundo espiritual você não tem saída. Ou você cresce, participa de um processo que vai levar você ao crescimento espiritual, ou então você vai ser um cristão deformado, um cristão que não cresce. Um cristão, por exemplo, no mundo espiritual, um exemplo que a gente vai compreender bem, você vai começar a envelhecer, a criar rugas como se fosse no plano físico, e você continua tomando leitinho, que foi o que Paulo disse. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todos os fundamentos da vida cristã estão numa ordem de movimento crescente e infinito. E é isso que nós vamos ver. Um dos fundamentos da vida cristã é a fé. Todos nós sabemos disso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, está lá em Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Quando a Bíblia fala de fé em fé, fala de movimento. Uma fé pequena hoje, uma fé maior amanhã. Por que é que Davi, ele chegou diante de um gigante e disse para Saul: escuta aí, meu rei, fica frio. Eu imagino um adolescente: fica frio aí, meu rei, porque eu vou matar aquele gigante. Fica tranquilo, viu? Pode parar de tremer os joelhos que eu vou lá encarar o cara. O cara estava lá: dá-me um homem, 40 dias.
dias e ninguém se tocou. Aí o menino foi lá e disse: fica frio aí, meu rei. Por quê? Porque um dia ele estava lá cuidando das ovelhas dele, apareceu um urso. O que ele fez? Ele atacou o urso e matou o urso. No outro dia apareceu um leão. E o que ele fez? Ele atacou o leão e matou o leão. Ele tinha experiência com Deus, porque ele andava de fé em fé. Um dia uma fé pequena, outro dia uma fé maior, até que chegou o dia em que chegou um gigante diante dele, e o gigante ameaçando todo mundo, e a fé desse homem estava maior. O justo viverá por fé. E quando a Bíblia fala de fé em fé, fala de movimento. Uma fé pequena hoje, uma fé maior amanhã, e uma fé maior ainda depois de amanhã. Portanto, se nós queremos crescer espiritualmente, a gente não pode continuar como as pessoas no meio da multidão, sempre com medo. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me dar? Será que isso vai acontecer? Não. Nós temos que crescer de fé. O outro fundamento da vida cristã é o conhecimento de Deus. Lá em Oséias está escrito: conheçamos, olha a atenção, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer, aceitar Jesus hoje e eu já aceitei Jesus, aleluia. Eu ganhei o dom, glória a Deus. Não, Jesus não disse que Ele é o caminho. Você tem que prosseguir e conhecer. Você tem que andar pelo caminho e continuar andando pelo caminho para você conhecer. A Bíblia diz que no caminho do justo há tesouros escondidos. Se você não caminhar, você nunca vai descobrir os tesouros que estão escondidos no teu caminho, que é o caminho do justo. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Não é só conhecer a Jesus como Senhor e Salvador e ficar ali naquela mesma vidinha, não. Senhor, me ajuda no emprego. Senhor, cura meu Joanete. Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha mãe, do meu pai. Senhor, abençoa meu irmão. Não é só isso. A palavra de Deus está dizendo que nós não podemos parar espiritualmente. Nós temos que ter sede de conhecê-lo mais e mais a cada dia. Buscá-lo e continuarmos a buscar. Eu fiz uma vigília em 1900 e bolinha, e lá Deus fez não sei mais o que. Não, é sempre buscar estar mais perto de Deus. O terceiro fundamento é a santificação. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta, irmãos. A gente não vai ver a Jesus com um pé no mundo e outro pé na igreja. Você não vai ver a Jesus andando de qualquer jeito. Seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que não é estático. Está falando em crescimento, movimento, experiências diárias. É preciso buscar a paz e a santificação todos os dias. Mas naquele dia, pastora, eu não briguei com fulano. Mas hoje eu não aguentei. Eu tive vontade de pular no pescoço da criatura. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela disse que sempre ela tinha vontade de pular no pescoço de uma criatura por causa de uma situação que ela estava vivendo. Aí eu lembrei, né? Não pode ser assim. Pastora, mas eu resisti naquele dia, eu resisti. Minha querida, você tem que resistir todos os dias. Não é? A Bíblia diz que nós seremos tentados. Não tem como você não ser tentado. E tentado, inclusive, é para você não pular no pescoço da criatura que está sendo injusta com você. Isso aí também faz parte. Seguir é esse. O outro fundamento da vida cristã é a experiência pessoal com Deus. Lá em 2 Coríntios 3:18 está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformação.
transformação. Por que será, hein? Todo mundo acha que o ministério de Jesus era um ministério de cura, era um ministério de libertação. O ministério de Jesus é um ministério de transformação. Muitos aqui eu tenho certeza que já foram curados por Jesus de alguma enfermidade. Eu fui. Muitos aqui com certeza já foram libertos. Eu fui. Mas a maior obra que Deus fez e continua fazendo na minha vida é transformar o deserto que eu era em algo em que flua água, em que flua a palavra dele, em que flua alguma coisa de bom. A maior obra que Deus vai realizar na sua vida não é te dar um emprego, não é você passar no concurso, não é curar uma enfermidade sua, não é te libertar do diabo, não é nada disso. A maior obra que Deus realiza na vida do ser humano é transformá-lo. É transformar essa pessoa a cada dia, como pelo Senhor o Espírito. É uma glória hoje e uma glória maior amanhã. E outra glória ainda maior no mês e no ano que vem. Essa é a grande transformação. E o alvo da vida cristã está lá em Hebreus 5,14, que diz assim: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ao invés de tudo você correr, ai pastora, eu acordei hoje com a dor na ponta do pé, olha aí, ai pastora, ótimo, eu oro, eu me alegro quando eu oro por alguém, mas se você fizer isso só comigo, você não vai se exercitar. Você tem que chegar aqui na reunião de oração, gente, vamos levantar um clamor? Eu estou assim, olha, eu já comecei a orar ontem na hora. Olha, o diabo está tentando cirandar lá em casa. Eu já orei, já expulsei, já ungi a casa. Mas irmãos, vamos levantar um clamor. Vamos levantar um clamor, porque juntos nós somos mais fortes. Não é você chegar aqui, irmãos, olha aí, eu não sei o que fazer. Não, você tem que saber o que fazer. Se só eu orar, se só eu fizer, só eu cresço. O cristão vai sendo exercitado a cada dia para chegar ao nível de cristão forte e maduro. Todos os pilares, todo o sustentáculo da vida cristã está em movimento crescente e infinito. Na vida cristã não tem jeito. Ou você cresce, ou você fica para trás, atrofiado e deformado. Paulo diz que a gente tem que deixar de ser menino e tomando leitinho o tempo todo, mas a gente tem que se fortalecer. Ou você cresce, ou você fica estagnado. Mas por que é que você deve crescer espiritualmente? Tem gente que me pergunta, olha pastora, por que eu tenho que crescer? Por que eu tenho que procurar realmente toda hora crescer? O crescimento da vida cristã tem um papel fundamental. Tem um papel preventivo. É o que você faz para evitar o mal. Quando você cresce, desenvolve a vida cristã, você está criando mecanismos para se prevenir. Lá em 2 Pedro 3,18, encerra um assunto que está tratado nos versículos anteriores. Nesses dois versículos, ele diz que há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, assim como deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Quem são os cristãos ignorantes e instáveis? São aqueles que não crescem. O que é ignorante? Não é um xingamento. Ignorante é aquele que ignora, é aquele que não sabe. Quando você começa a crescer, o Espírito Santo de Deus começa a abrir a porta da palavra para você e você passa a entender as Escrituras. Quanta gente diz para mim, pastora, eu lia e não entendia nada. Acautelai-vos, não suceda que arrastado. Gente, vamos parar de circular, porque senão eu não consigo me concentrar. Amém? Quando a Arabi chegar, você pede ela para sentar aí atrás. Acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza.
Se não crescermos, nós podemos ser envolvidos pela heresia dos outros. E se não crescermos de maneira uniforme na graça e no conhecimento, nós teremos um crescimento deformado. Tem gente que cresce na graça, mas é zero no conhecimento. O crescimento não é uniforme na graça e no conhecimento. Nós não lemos lá no versículo que você tem que crescer igualmente na graça e no conhecimento? Porque se você não crescer de maneira uniforme, o crescimento vai ser deformado. Esse tipo de crente que cresce na graça e não cresce no conhecimento vai se tornar um crente menino. O tempo passa e a atitude dele continua a ser de novo convertido, instável, inseguro, não consegue andar sozinho, é menino. Menino não sabe diferenciar fantasia de realidade. Aí qualquer um engana esse crente. Crente menino, ele não sabe discernir a voz de Deus, ele não conhece a voz de Deus e não sabe quando é o diabo, não sabe quando são os homens e não sabe quando é Deus falando. É por isso que ele vai um dia aqui, um dia ali, um dia no outro lugar, ou então por qualquer coisinha ele para de ir para a igreja porque ele é menino. O crente menino, ele não cresce igualmente. Não sabe discernir emoções de poder espiritual. Qualquer um sapateando na frente dele, ele acha que é poder de Deus que está ali, mas não é. A gente tem que saber discernir o que é espiritual, o que é carnal e o que é o diabo. Então nós precisamos crescer para sermos constantes. Como o menino é inconstante, um dia é muito crente, no outro dia não é. Um dia está zangado com Deus e no outro dia está mandando um beijo para Deus. Não entende como Deus faz aquilo com ele. Isso é crescimento deformado. A Bíblia não diz que todos nós vamos passar por aflições? Então, quando chega a aflição na sua vida, por que é que você pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Isso está na Bíblia. Não tem como, todo mundo vai passar por aflições. Está escrito na Bíblia. O crente inconstante, ele é assim, ele cresce deformado. Ele não se firma nunca. Um dia ele está bem, outro dia ele está mal. Um dia ele está firme na igreja, no outro dia ele se afasta. Por outro lado, há pessoas que crescem só no conhecimento, mas na graça não cresce em nada. Esse tipo de crente racionaliza tudo. Ele cresce no conhecimento e tem o estilo de vida dos fariseus. Sabe tudo, entende tudo de Bíblia, ele discute tudo, ele reclama de tudo, mas da Bíblia, da lei, e quer dominar o outro porque tem conhecimento. Irmãos, nem tudo na vida é o conhecimento. Porque está aqui, ó. Ele só se preocupa com a letra fria da lei. E não é assim. Esse tipo de crente tem um estilo de vida de satisfação pessoal. É crente carnal. É o que está escrito em Colossenses 2:23, que diz assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Em Colossenses 2:18 fala do crente carnal e diz assim: ninguém se faça árbitro de vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. Irmãos, se você leva a sua vida baseado no que o profeta disse, está errado. Você tem que basear a sua vida naquilo que está escrito nas Escrituras. O outro lado também está errado. Você também não pode desprezar a visão que Deus dá. Você não pode desprezar nem uma coisa e nem outra. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. É possível identificar o carnal de 3 formas.
É muito fácil saber quem é o crente carnal. Porque há 3 características. Em primeiro lugar, o emotivo. É aquele que usa as emoções como critério de vida espiritual. Se está sentindo calafrios e fortes emoções, então ele consegue fazer a obra de Deus. Ele vai para a igreja. Ai, que bênção, Deus está aqui. Quando eu entrei, eu senti um arrepio, eu me senti isso, eu senti aquilo. Mas se essas emoções vão embora, o seu ânimo também vai embora. E aí ele não quer mais saber. É o mental. O crente carnal mental é o que recusa a emotividade da alma, mas anda segundo o padrão da mente. Esse até critica os emotivos como sendo carnais, mas não se dá conta de que andar segundo a mente também é ser carnal. É o intelectual, irmãos. O intelectual é um perigo, porque ele leva tudo ao pé da letra, ele esfrega a Bíblia na cara dos outros, e ele simplesmente chama os emotivos de carnais, mas ele não olha para si mesmo. Esse cristão tende a ser extremamente crítico. Cuidado, cristão não pode ser crítico demais. A Bíblia não diz, olha, critiquem tudo, não, ao contrário. Ela manda você ouvir e reter o bem. Não é para você meter a tua língua nos outros, porque não é assim que funciona. Isso é muito bom na academia, não é? Na cátedra, na academia, quando você está fazendo mestrado, doutorado, é muito bom. Eu sei o que é isso, não é? Eu respondia mais de 40 perguntas defendendo as minhas teses, em cada uma. É muito bom, mas dentro da igreja você não pode ser crítico, porque a Bíblia diz que você não pode ser assim. O extremamente crítico é o crente carnal. Tem emotividade, tem dificuldade em aceitar o sobrenatural. Todo crente carnal, ele tem muita dificuldade em aceitar o sobrenatural, e ele tenta adequar o Espírito Santo ao padrão da sua mente. Ah, mas isso não é possível. Eu não conheço ninguém que sentiu isso. Eu não conheço ninguém que viu isso. Eu não conheço ninguém. Isso não é possível. Isso não é assim. E o crente carnal só acredita quando acontece com ele. Só que Deus não funciona assim. E tem também o empolgado. Esse é também conhecido como crente oba-oba. Ele tem fogo, mas não é fogo de Deus. E sim o fogo de palha. Ele não consegue perseverar. Ele chega a argumentar com sinceridade. O crente carnal oba-oba, ele argumenta: se eu não estou com vontade, não preciso ler a palavra, não preciso orar, afinal Deus não quer sacrifício. Por que vocês sobem monte? Por que vocês fazem isso ou aquilo? Deus não quer sacrifício. Os crentes carnais vivem de aparência. Eles se dizem cristãos, mas eles não se preocupam em mudar, em transformar, e usam desculpas da carne para não servir a Deus. O crente carnal usa todas as desculpas possíveis para não se entregar ao serviço de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está lá em Romanos 8:8. Quem cresce no conhecimento e é zero na graça é crente carnal. E tem o terceiro lugar, o terceiro tipo de crente é aquele que é zero na graça e zero no conhecimento. Quem é esse? É o tô fraco. O fraco é aquele que se escandaliza à toa. Por qualquer coisinha ele some da igreja. É facilmente influenciado por outras pessoas. Em Romanos 14:1 diz que é um enfermo espiritual. Paulo diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Está na Bíblia, irmãos. A igreja não é lugar para você levantar discussões. E o crente espiritual, ele não é crítico. O crente espiritual, diz a Bíblia, ele ouve e retém o que é bom. Ele não precisa apontar o dedo na cara dos outros, não. Ele vai orar, ele vai fundamentar, ele vai argumentar, mas ele não precisa brigar com os outros.
Na vida cristã, ou você cresce, ou você vira anão espiritual. O crescimento é um processo. Quais são os elementos que participam do crescimento espiritual? Quando é que você reconhece que você está crescendo? O que é que o crente precisa ter ou buscar para crescer espiritualmente? Existem elementos que vão participar do processo de conhecimento. Quais são eles? Você quer crescer? Primeiro elemento, você tem que desejar, ter vontade. Deus não pode fazer isso por você. É uma decisão da sua vontade. Você tem que desejar ser um cristão forte. Você tem que desejar ser um vencedor. Você tem que dizer isso para si mesmo e para Deus. Senhor, eu quero ser um cristão maduro. Isso é uma decisão pessoal sua. Se você deseja, você prioriza. Ah, pastor, eu queria, mas eu não tenho tempo. Ah, pastor, eu queria, mas dessa vez não dá. Primeiro eu vou aposentar, primeiro eu vou isso, primeiro eu vou terminar meu curso, primeiro eu vou isso, eu vou aquilo. Se você quer, você prioriza. É o que Paulo ensina lá em Colossenses. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Se você já foi transformado pelo poder do Evangelho, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Deseje as coisas que são de cima. Glória a Deus. Porque se você não quiser, não desejar e não priorizar, você vai fazer 50 anos como um crente anão que não cresce. Você busca aquilo que você deseja. Quando você volta o seu pensamento para alguma coisa, é porque você está dando prioridade àquilo. Quem é que já se preocupou? Todo mundo. Ai, meu Deus, aquela conta para pagar. Ai, meu Deus, deixei minha mãe em casa doente. Meu filho com problema X. Ai, meu Deus, aquele chefe. Você não se preocupa? Então, quando você se preocupa, você dá prioridade àquilo. Aquilo ocupa a sua mente. Você se volta para resolver aquele problema. Quando você volta o seu pensamento para alguma coisa, é porque você está dando prioridade àquilo. Você tem que desejar e ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. O segundo elemento, você tem que ter uma predisposição para aprender e não para ensinar. Você pode ser PhD no que você quiser. Mas se você não se dispuser a aprender, até hoje, irmãos, todas as vezes que eu leio a Bíblia como um bebê. Eu nunca leio a Bíblia como quem sabe alguma coisa. E todas as vezes Deus revela alguma coisa para mim. Por quê? Porque eu não leio a Bíblia nem como doutora Mara, e nem leio a Bíblia como a pastora Mara. Não. Nem como quem já estudou teologia, nem como quem já estudou direito. Eu leio a Bíblia como filha. Eu leio a Bíblia como um bebê que diz: papai, me ajuda, eu quero entender a sua palavra, eu quero chegar perto do Senhor, papai. E sempre Deus dá uma nova revelação, sempre. Porque se você chegar com o espírito crítico por cima, nossa, mas que quanto sangue na Bíblia, credo! Não é assim que se chega a Deus. Credo, mas esse negócio de Adão e Eva parece um conto da carochinha. Credo, ai, será que foi assim mesmo? Será que não adulteraram? Não. Deus me deu mais revelações em Gênesis 1 a 3. Eu comecei a anotar para transformar numa mensagem. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Não é para você criticar, não é para você dizer: será que é isso mesmo? Não, ora, Senhor, não me deixe enganar, Senhor. Mostra, o que está querendo dizer aqui, Senhor? Senhor, tem misericórdia. Lê em outra tradução, lê em outro idioma. Eu já li a Bíblia em quase todas as traduções que tem na língua portuguesa. Já li em outros idiomas. E eu posso assegurar a você que essa palavra é poder de Deus para mudar a tua e a minha vida. É assim que acontece. Amém. Segundo elemento,
você tem que ter uma predisposição para aprender. Aprender é avançar. Irmão, só aprende quem é humilde. Quem não é humilde não aprende nada, continua sendo menino. É abrir caminho, é amadurecer. Para que isso aconteça, você tem que ter uma predisposição para aprender. A predisposição para aprender é você reconhecer que você não sabe. Muitas vezes no mundo você é professor e está acostumado a pegar o microfone e falar em público. Você é chefe e comanda um monte de pessoas. Mas na igreja, se você não é crescido espiritualmente, é preciso você ter humildade para se dispor a aprender. Até hoje, irmãos, cada um de nós deve se chegar a Deus com a predisposição a aprender. Ao invés de alicerçar a fé da pessoa, se damos autoridade a uma pessoa que é neófita, nós perturbamos a fé daquela pessoa. Temos que entender primeiro o que é a igreja, a salvação e as doutrinas básicas, a autoridade espiritual, para depois você começar a raciocinar nesses termos. Quem quer crescer, se dispõe a aprender. Se você não estiver disposto a aprender, você não vai crescer. Você pode ser advogado, doutor em direito, médico, engenheiro, PhD em matemática, mas na igreja, para crescer espiritualmente, você tem que ser humilde e ter disposição para ouvir. E por que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Se você não se dispuser a sentar ali, na escola bíblica, a sentar os domingos para ouvir o culto, você não vai aprender. Não adianta, a Bíblia é muito clara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se quando fala a palavra de Deus, você ainda começa, será? Ora, a Bíblia diz para você ouvir tudo e reter o bem. Quem quer crescer, se dispõe a aprender. Se você não estiver disposto a aprender, você não cresce. Você tem que se dispor a ouvir e se dispor a aprender. Movimento espiritual é muito bom. Tem uma igreja ali, quando o pastor fala, todo mundo cai. Tem uma igreja ali, quando ele começa a ministrar, todo mundo cai na risada. Tem uma igreja ali, quando o pastor fala, nasce dente de ouro na boca de todo mundo. Amém. É bom, irmão. É bom, não é? É muito bom. Quem dera a pessoa estar com 30 dentes com cárie, quando acabar o culto, ela está cheia de ouro, né? Serve para duas coisas. Primeiro, ela vai lá, vende o ouro, e com o dinheiro ela faz o implante, não é bom? Pronto, glória a Deus por isso. Mas você não pode viver disso. O importante no crescimento espiritual é sentar para aprender, irmãos. O ministério de Jesus era isso, mas você tem que se dispor a fazer isso. Para amadurecer e ser crente forte, você tem que buscar, irmãos. Eu sento e ouço a palavra desde os 14 anos de idade. Não tem, eu já fiz teologia na França, fiz teologia na Espanha, fiz teologia no norte da África, fiz teologia no Brasil. Não foi um curso só não, mas até hoje eu tenho que me chegar a Deus e dizer: Senhor, me ensina, Senhor, abre a porta da palavra para mim. Eu fico igual a louca no monte dando volta. Senhor, abre a porta da palavra, abre a porta da palavra. Eu posso ter doutorado em direito, mas eu tenho que pedir a Deus que abra a porta da palavra para mim. Se você não for humilde, você não tem como crescer. O terceiro elemento: se você quer ser crente forte, você tem que buscar conhecimento com o seu intelecto. Você tem que ler a palavra de Deus. Em Daniel 9:2, ele buscou conhecimento para entender. O apóstolo Paulo, segundo Timóteo, pediu que trouxessem a capa, os livros e principalmente os pergaminhos. Paulo pesquisava a palavra, mas não é uma simples leitura. Ai, pastor, eu estou acabando a leitura no anual, mas tem uma parte lá de Crônicas que eu passei batido. Olha, eu li, não entendi muito não, aí eu passei batido. É meditar, refletir, pensar e analisar aquilo que está lá no Salmo 1:2. Medita, pensa, analisa e reflete.
É assim que tem que ser. Larga a caixinha de promessa. Deixa de abrir a Bíblia para saber o que Deus está falando com você toda hora. Para você não cair naquele conto. Tem que ler a Bíblia toda. É o único livro em que o autor está presente quando você lê. O Espírito Santo te ensina e te instrui. E se o Espírito Santo não está falando com você, é porque você não está tendo humildade para pedir e perguntar a Deus. Quarto elemento. Se você quer crescer, você tem que aprender a orar. Irmãos, ninguém cresce sem uma vida de oração. Não tem como, irmãos. Não tem como. Você só conhece uma pessoa se você conversa com ela. Como é que você quer conhecer a Deus se você não ora? Você tem que conversar com Deus. Tem que orar. Daniel, antes de tomar conta de uma série de províncias, ele orava. Como é que você quer crescer se você não ora? Se você não dobrar o seu joelho em casa e falar com Deus sobre a tua fraqueza, sobre os teus problemas, adorar a Deus e engrandecer a Deus, você não vai crescer. Deus quer falar com você, mas Ele quer te ouvir. Quer ouvir a tua voz. Se você não fizer isso, você não cresce. Daniel, antes de ser governador, ele orava. Ele queria se relacionar com Deus. Ele queria ter intimidade com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. O quinto elemento é estar na casa de Deus, ir à igreja. Faz parte do processo de crescimento. Está lá no Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ah, pastora, mas em casa eu aprendo. Não é isso que o salmista diz, não. Você também tem que vir para cá para ouvir, faz parte. É também um ato de humildade. Quem vem à casa de Deus tem que vir com a predisposição para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a fonte principal que gera fé. Está lá em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem não ouve a palavra não tem fé. E quem não tem fé é dominado pela incredulidade. Graças a Deus que todos nós estamos aqui para aprendermos do Senhor. A palavra ouvida, ela gera fé para podermos crescer. Em sexto lugar, o sexto elemento do processo de crescimento, você tem que praticar a palavra de Deus. Em Mateus 7:24 está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas palavras, essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda. A palavra de Deus é para ser praticada. Você perdoa, você ama, você foge da sua carne, você dá dízimo e oferta, você pratica a palavra, e enquanto nós fazemos isso, nós crescemos na vida espiritual. Sétimo e último elemento de crescimento espiritual são as relações interpessoais. Em 1 Coríntios 12 está escrito que a igreja é um conjunto de membros que dependem uns dos outros. Você já teve, alguma vez, você já imaginou que é assim que acontece? Você aprende com outro crente. Tem gente na igreja que é mais maduro e mais experiente na igreja do que você. Relacione-se com ele, porque nós aprendemos uns com os outros. O pastor aprende com a ovelha, porque o crente passa por lutas pelas quais o pastor não passou. E aí o pastor aprende com o irmão e com a irmã. Nós temos que nos relacionar. Nossas idas ao monte, visitas, vigílias, servem para nós nos
conhecermos melhor, porque muitas vezes no culto não dá tempo. Irmãos, o crente que quer crescer, ele não vem só no culto. Ele participa da vida da igreja ativamente. O relacionamento nos ajuda a crescer. Quando você convida um outro crente para sair, tomar um café, ir à sua casa, ouça o que ele tem a dizer. Ouça o testemunho dele, como ele se converteu, e aí você vai aprender. Se você trabalha em alguma área na igreja, você vai crescer. Quem serve a Deus cresce. Cresce na graça e no conhecimento e na unção de Deus. Quando você trabalha e exercita a mordomia cristã, você cresce. Se você evangelizar, você vai crescer. Você não tem ideia de como você cresce ao abrir a boca para evangelizar. Nós não podemos ser crentes teóricos. Nós ouvimos o Evangelho, mas não temos vivência do Evangelho, porque nós não evangelizamos e não trabalhamos em nenhum setor da vida cristã. Irmão, quem não evangeliza fica estagnado. Quem não evangeliza não cresce espiritualmente. Nós usamos a Deus para nos dar coisas, para nos curar, para nos abençoar e outras coisas mais. Nós dizemos: Senhor, me dá um escape, porque eu estou sendo perseguido. Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Nós usamos a Deus, mas muitas vezes nós não vivemos o Evangelho. Nós somos o instrumento mais importante da obra de Deus. Deus quer usar você com autoridade e poder. Você quer os dons espirituais? Deus vai te dar se você se dispuser a usá-los. Irmãos, Deus não dá dom espiritual para você se achar o máximo. Deus não vai te dar dom espiritual para você se achar especial. Se Ele te der palavra de sabedoria e eloquência na palavra, você vai ter que usar. Se Ele te der dom de profecia, é para edificar a vida das pessoas e não para dizer que Deus não se agrada que entristeça o profeta. Eu já vi muita gente a quem Deus deu o dom de profecia e tudo ele usa isso. Olha, Deus não se agrada que entristeça o profeta. Se Deus te der o dom de profecia, é para você usar para os outros, não é para você. É verdade. Deus não se agrada quando alguém entristece ou maltrata o profeta dele. Está na palavra de Deus, mas não é para se sentir melhor do que os outros que Deus te dá o dom de profecia, de forma alguma. Se Ele te der o dom de curar, é para você orar pelos enfermos. O dom de visão é para você ver e entregar o que você viu. Sabe por quê? Você tem que crescer na graça e no conhecimento. Com a graça, você entra no mundo espiritual. E com o conhecimento, você aplica aquilo que você viu. Leva tempo. Ninguém alcança a maturidade de um dia para o outro. Não vai precisar de 20 anos de forma nenhuma. Se bem que eu acredito, eu tenho certeza de que Jesus não vai levar 20 anos para voltar. Todos os sinais indicam que Jesus está às portas. Mas também não se torna maduro com um mês. Se você perseverar em crescer, você vai ver as marcas do crente maduro em você. Agora, vamos dizer quais são as marcas do crente forte e do crente maduro. Você quer saber? Quais são as marcas do crente maduro? Como é que eu sei que um crente é maduro? Essas são as marcas. Perfeição é só no céu. Todos nós temos falhas e defeitos. Aqui nós manifestamos caráter de Deus, mas temos defeitos. Mas o que é um crente maduro e forte? Alguém quer saber? A primeira marca do crente maduro está lá em Romanos 15:1 e diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Somos fortes e maduros quando suportamos a fraqueza dos fracos. Quando você vê um crente fraco, você suporta e procura ensinar esse crente o caminho do crescimento. Não é criticando, tá vendo? Mas aquele fulano, ele acredita nisso, ele acredita naquilo. Pastor, eu fui naquele lugar e vi um crente fazendo aquele negócio assim, que horror! Ore por ele. Se ele não
quiser crescer, aí é outro problema. Mas às vezes nós não crescemos porque ainda não nos foi ensinado o caminho do crescimento. Às vezes a pessoa não cresce porque ela está num lugar em que ninguém ensina a ela o caminho do crescimento. A segunda marca do crente maduro: o crente maduro não briga por lugar na igreja. O crente maduro não fica achando que o que ele faz é melhor do que aquilo que os outros crentes fazem. E outra coisa importante: o crente maduro não procura aplauso. Quando ele acaba de pregar, ele não pergunta: e aí, pastor, eu fui bem? E aí, o que você achou? Não, o aplauso vem dele. Você já pensou que todas as vezes que eu acabasse de pregar, eu ficasse: e aí, Cris, o que você achou? Eu fui bem, Cris? Eu repeti a palavra tal tantas vezes. E aí, Cris, eu não preguei para mim, eu preguei para ele. É diferente, muito diferente de quando você faz uma coisa profissionalmente. E quando você fizer profissionalmente, você vai ser muito mais bem sucedido se você entregar para ele. Quando eu ia defender as minhas teses de pós-graduação, mestrado e etc., eu orava. Enquanto eu não via a chave ser entregue na minha mão, isso era uma coisa que eu tinha com Deus. Eu não parava nem de orar e nem de estudar. Nem de orar e nem de estudar. E quando eu ia defender, eu estava tranquila. Eu estava muito bem, porque eu sabia que Deus já tinha me dado a vitória. O crente maduro, ele não procura aplauso. Se ele faz uma coisa na igreja, não é um pastor: que lindo, Luísa, como você é boazinha, que coisa legal que você fez. Porque se a Luísa fizer para mim, ela já recebeu o galardão. Ela tem que fazer para ele. Vocês já pensaram se eu ficasse esperando alguém me dizer muito obrigado por alguma coisa? Pelas coisas que eu faço pelo Senhor? Não tem como, irmãos. Quando você faz para Deus. Não é para as pessoas te aplaudirem. O crente maduro, ele passa por cima dos seus sentimentos e vai atrás do outro que o feriu, mesmo estando certo e o outro errado. Mas a segunda marca do crente maduro é o fato dele ser fiel. Se as coisas forem bem ou mal, ele permanece estável. Crente maduro é fiel em qualquer situação. Ele é o mesmo na riqueza ou na pobreza. Ele serve a Deus e aos irmãos em qualquer situação, porque ele confia em Deus. Ele não fica dizendo: porque Deus está permitindo isso na minha vida, porque Deus permitiu isso na vida do meu filho, porque Deus está me provando assim. Será que Deus não está vendo a minha situação? Deus vê tudo e Deus sabe tudo. Deus sabe por que seu filho está passando por isso. Crente que passa pelo processo do conhecimento tem o resultado lá em Romanos 8, que está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O crente maduro sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente maduro sabe que vai ter porta aberta, sabe que no mundo ele vai ter aflição, mas ele sabe também que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Crente maduro, ele sabe viver em qualquer situação, que cada um de nós assente no coração crescer espiritualmente. Ao invés de perguntar a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida tudo não é um mar de rosas? Por que na vida do meu filho tudo não é um mar de rosas? Por que meu pai está passando por isso? Minha mãe? Por que meu irmão? Por que minha família? Cresça espiritualmente e você vai compreender. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que tu fazes. Obrigada, Senhor, porque nós podemos compreender que a maturidade, Senhor, não é uma opção. A Bíblia diz, Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é um fundamento principal da vida cristã. Senhor, que nós possamos ter aqui nessa igreja, Senhor, crentes maduros, cheios do Espírito Santo, Senhor. Pessoas, Senhor, que encontrem em Ti, Senhor amado, a alegria de viver. Que encontrem em Ti, Senhor, as respostas. Que leiam a Tua palavra com humildade, Senhor. Que Te busquem de todo o coração, Senhor. Que a Tua misericórdia
misericórdia seja sobre cada um de nós, Senhor, hoje e todos os dias de nossas vidas, Senhor. Amém.